o José Joaquim Liso. Muito bem. Então, professora, uma notícia que está no Globo aí, né? A notícia de que em 50 anos nós estamos tendo a menor taxa de investimento que esse país já conheceu. Na verdade, se a gente olhar ao fim e ao cabo, isso aqui tudo é dentro de um processo, e aí há um projeto sim em andamento, perverso, mas é um projeto, e ele tem linhas muito objetivas e determinadas com o qual ela quer alcançar. Eu diria que ela tem 4 pilares básicos. O primeiro é um processo de destruição generalizada de valor, que começou com a destruição das nossas empresas, e começou com um processo de apodrecimento por dentro, extremamente pérfido. Estamos vendo o exemplo aí que está acontecendo com a CE agora, que é algo de uma vilania que não tem precedente. Talvez essa vilania ela seja tão cruel que vai colocar a CE na mesma linha, no mesmo patamar da CELG de Goiás, da qual o seu Caiado está diante de um dilema terrível. Que ele está diante da possibilidade de que determinar a reestatização. Porque o colapso foi total. Esse é a mesma toada. E se nós olharmos lá atrás, vamos ver que o senhor Fernando Henrique fez a mesma coisa. Quando ele degradou o processo de tarifação das estatais, e quando privatizou, o que aconteceu? Dolarizou, e aí as tarifas saíram de um processo de compressão brutal que não cobria os custos, para exatamente determinar a ineficiência, a podridão, a corporação, o espírito corporativo, essa coisa toda. E destruiu. E aí quando entregou uma tarifa dolarizada. E aí ela teve, óbvio, todas deram certo, entre aspas. Também. Essa destruição de valor não se restringiu às empresas, mas mesmo dentro das empresas, eu vou citar alguns exemplos para vocês que são tenebrosos. Eu fui gestor do fundo de pensão. Nós tivemos alguns fundos de investimento, via FIP, que investiram em empresas que foram criadas na esteira do pré-sal. E essas empresas, elas construíram valor e agregaram valor tecnológico, como a Brastec, por exemplo, que só ela detinha. Tecnologias únicas. Com o advento da Lava Jato, essas empresas foram dizimadas, porque elas foram escancaradas às suas vísceras e elas foram impossibilitadas de novos contratos, foram asfixiando as empresas e nós perdemos centros de criação e de tecnologia de alta valia que viraram pó. A Brastec, por exemplo, que era uma das investidas no fundo que a minha fundação tinha, ela foi entregue aos holandeses a preço a menos de meia banana. E eu não preciso dizer para os senhores que o fundo virou pó, literalmente virou pó, não sobrou nada. Todo o valor investido foi perdido. E nós fomos fundo que perdemos pouco. A Sete Brasil é um crime de lesa pátria que não tem dimensão. É algo tenebroso na esteira da Lava Jato. Foi destruída. E de alto valor tecnológico. Foi destruída impiedosamente, implacavelmente. Não sobrou nada. Gerou prejuízos mastodônticos para os grandes fundos de pensão desse país. Só que agora essa destruição de valor está alcançando também outros valores.
está ganhando o valor da cultura, ela está avançando o seu espectro. Nesta esteira, nós estamos vendo uma outra coisa igualmente pérfida dentro deste projeto, que é a entrega indiscriminada de todas as riquezas nacionais. Todas. Está sendo tudo entregue a preço de banana. A Shell esteve em cima do pré-sal o tempo todo. Não investiu um centavo na sua prospecção. E as investidas que fez foram inúteis. Quem investiu pesado e quem levantou a tese, construiu a tese do pré-sal, porque essa é uma tese inovadora, ela não existia e nunca existiu nas petroleiras no mundo, foi uma concepção dos geólogos da Petrobras, investiu a Petrobras pesadamente na sua construção e chegou à conclusão e resolveu e achou ao fim e ao cabo que realmente a tese era fundamentada, existia e era real. Os grandes investimentos que a Petrobras fez, agora estão comprando tudo pronto, sem botar um tostão. E aí não falta, entre aspas, os patriotas que aplaudem. Levando inclusive os mapas geológicos. Não vou entrar, né, porque essas coisas são tão... Mas pior que isso, nós estamos vendo o Estado se desfazendo da soberania. O que querem fazer com a privatização da Eletrobras é algo que não tem precedente. A Telebrás foi um caso. Quando entregaram a Embratel para o mercado externo. E abrimos mão de um alto poder estratégico que tinha se construído, que os militares construíram. Só que o da energia ele tem uma dimensão muito maior, porque nós vamos perder a capacidade de gestão da operação. A consequência disso, o tempo vai dizer. Mas eu me lembro, quando menino no Alegrete, que a Bolshoi que fazia o sistema de eletricidade do Rio Grande do Sul, Alegrete tinha luz um dia sim, um dia não. Quando o Brizola estatizou a preço de um tostão. E deu uma outra dinâmica para o processo. Agora nós queremos voltar à experiência anterior. E o que é pior, nem precisa voltar à experiência anterior. A RGE aqui já está mostrando a que veio. E a coisa é tão absurda que os deputados que aprovaram a entrega, porque o candidato potencial é a RGE para comprar, eles lá na ponta estão vivendo um problema sério da ineficiência da RGE, que chegou a um ponto tal que o senhor, um dos deputados que votou e foi uma das lideranças que impôs esse projeto, fez a denúncia na Assembleia de que São Borja ficou 30 dias sem energia elétrica. Isso não ganhou sequer o noticiário. E não foi notícia para nada de ninguém. E a ineficiência é pior porque os centros de atendimento nem no Rio Grande do Sul estão. E pior ainda, eu perguntei a um deputado, assim, doutor, só me diga o seguinte, qual o benefício que isso vai trazer? Primeiro, a RGE e a AES sequer conta corrente tem no Rio Grande do Sul. Os fornecedores, os prestadores de serviço vêm de São Paulo. E os fornecedores vêm de fora. Ou seja, todo aquele ciclo interno que poderia ser um círculo virtuoso de produção, de tecnologia, emprego, renda, etc., morreu. Qual é o ganho que isso vai trazer? Ninguém responde.
E por fim e ao cabo, nós temos um quarto ponto, que eu acho que é o mais tenebroso de todos. Nós estamos tendo a prevalência do capital especulativo, do rentismo ao capital produtivo. E o pouco produtivo que nós temos está virando rentista. Então, na verdade, está tudo sendo colocado nos patamares do rentismo. Se nós olharmos na história, nós vamos ver que foi isso que decretou o colapso da Inglaterra. Quando a Inglaterra entrou nesse patamar, entrou os Estados Unidos com capital produtivo e se impôs a Inglaterra. Hoje, nós estamos vendo que quem tem o capital produtivo é a China. E hoje o capital americano ele é rentista. Nós estamos exatamente diante do mesmo quadro. O que vai dar disso? Não sei. Mas nisso tudo aqui eu quero dizer para os senhores o seguinte, que o que mais me impressiona nisso tudo, e aos meus olhos cada vez fica mais escancarado, é que a grande crise que fica clara e evidente nesse processo é a crise de institucionalidade que o Brasil tem. Esta, ela é de uma dimensão assustadora. Porque nós podemos chegar a essa conclusão e ver o seguinte, essas instituições sequer precisam existir, porque elas são meramente acumuladoras. Então, para quê? E aí eu falo de todas. E nesse sentido está muito evidente e está muito claro o papel que a Intercept está representando e que está explicitando ao mundo as vísceras dessa institucionalidade. Que deixa evidente que é uma piada, é tudo um deboche. Este é o espírito que está movendo a nossa institucionalidade. E eu não tenho dúvida que qualquer projeto que vá se fazer, se não partir de uma institucionalidade redimensionada, reestruturada, e eu não sei como, nós vamos ter que botar cérebro em cima disso, vamos ter que pensar em cima disso. Mas eu vivi uma experiência pessoal que para mim demonstra esta fragilidade. Em 2006, eu fui compulsoriamente demitido. Tá bom, aí saí. E aí eu tinha direito de receber, como eu fui por justa causa, eu tinha que receber os 40% do FGTS. E aí eu havia retirado, porque eu tinha me aposentado um pouco antes, o fundo. E aí a minha instituição não ia me pagar os 40%. Embora já houvesse decisão do STF em sentido contrário. Ou seja, já era um assunto pacífico. Eu escrevi uma carta à entidade pedindo que eu não gostaria de ajuizar a entidade. O presidente respondeu que o problema é meus direitos e que a resposta era aquela e fim de papo. Tá bom. Levou 5 anos, recebi tudo, ó. Era pacífico. Eu tentei depois um jeito de pensar e procurei o advogado se eu quero responsabilizar o gestor. Mas, meus senhores, não há respaldo legal para isso. Se eu quiser, eu tenho que entrar com uma ação contra a instituição, contra a entidade. E ela que derive, se quiser. Ou seja, fica muito flagrante que a incompetência, a má-fé, o que quer que seja que nós podemos verificar, se esconde atrás dessa institucionalidade. E não há responsabilização. Então nós vemos gestores fazer os maiores descalabros e fica tudo por isso mesmo e é como se não havia nada. É uma brisa que passou.
ou o gestor tem a responsabilidade de responder por os seus atos. Se são atos monocráticos, responda 5 minutos. Porque sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Eu vou continuar me escondendo nessa institucionalidade, nos pseudos colegiados, que a gente está vendo que colegiados são. E as coisas ficam tudo por isso mesmo e não vai nada. Então, estamos continuando a ver, né, um processo de destruição de todos os ciclos virtuais possíveis de virtude econômica. Estamos vendo uma destruição generalizada dos centros de pensamento. E o que nós vemos é a nossa institucionalidade num profundo e melancólico silêncio. Ninguém se posiciona, ninguém se interpõe, ninguém ousa. Então eu acho que esse movimento ele precisa sim partir de um processo de consciência de que essas instituições têm que funcionar. Porque sem isso, todo e qualquer projeto para mim vai dar de tiro na água. Vai ser voo de galinha. Porque enquanto houver apoio de um, de outro aqui, vai. Aí o outro vem lá pensando diferente, faz um sujeito, zera tudo e acabou. E ponto. Não há sequer a responsabilização. Os danos, os ônus, os absurdos que estão se criando, nós estamos matando e condenando à morte milhões de pessoas. Não é mais milhares, é milhões de pessoas. Essa desassistência vai ter um preço brutal. E é uma brisa. Isto sim me assusta, porque é isto que vai nos impedir o futuro. Ou se muda esta visão, e este é um trabalho maior e mais profundo, mas vai ter que ser feito. As cabeças lúcidas desse país vão ter que ser chamadas, porque elas existem, mesmo nessas instituições. Elas não são unanimidade esse pensamento, e vão ter que ter força para essa aglutinação, competência para essa aglutinação, que na verdade vai ter que ser muito antes de ser uma coisa ideológica, uma coisa de posicionamento político, etc., um chamamento aos homens de bem deste país. Vai ter que ser algo transcendente que una e abrigue a todos. Eu não acredito em projeto nacional nenhum que não tenha isso como ponto fundamental e vital da sua sustentação. Todo o resto deriva. Eu acho que o raciocínio é este. Eu quero dividir a minha angústia com todos vocês, porque afinal ela nos corrói também. E eu só quero dividir. E quero que vocês levem também esse desconforto. Ele é, como disse o Nassif, um travesseiro de pedra. Mas fazer o quê? Um abraço a todos.